Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E antes de começar esse super bate-papo hoje, eu quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, a Momesso, a Agrosol Sementes e a Incotec. E o bate-papo de hoje, eu vou dizer que é de um viciado em sementes e um viciado em sementes. Hoje eu trago aqui o grande João Carlos Nunes, uma pessoa já muito conhecida no setor de sementes e tratamento, para contar um pouquinho da sua história na agronomia e agricultura, no cuidado com a semente e falar sobre essa tecnologia que tanto a gente gosta, que cuida do nosso patrimônio. João Carlos Nunes, prazer em tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente pela primeira vez há um tempinho atrás, aí um mês e pouquinho, onde nós fizemos palestra juntos no Congresso Catarinense de Sementes. Foi muito bom poder conversar pessoalmente e eu formalizei o convite para que você viesse aqui hoje contar um pouquinho da sua história, a sua história ligada ao cuidado com a semente e falar sobre esses processos de tratamento e as inovações tecnológicas que evoluíram e o que a gente espera no futuro do cuidado com a semente. João, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, boa noite, Rogério, é um prazer estar aqui. Tá tranquilo, eu estou contente de ter recebido esse convite para poder não só conversar com você, mas também poder interagir, né, mesmo que indiretamente, com as pessoas que vão assistir o podcast. Que joia, muito bom, e tem gente espalhada pelo mundo aí nos acompanhando, e isso é muito bom, é uma forma que eu gosto bastante de levar informação e consumir informação. Além de produzir podcast, eu ouço bastante. Mas João, sua formação é em agronomia, né, pela Universidade Federal de Pelotas, é isso? Também com um mestrado profissionalizante na Universidade Federal de Pelotas, fora outras formações aí na Fundação Getúlio Vargas, mas o que a gente gosta de saber é como começou essa paixão, da onde veio esse primeiro contato com a agricultura que o levou a fazer agronomia e depois seguir aí pós-graduação nessa área e ter essa brilhante carreira aí contribuindo para o agronegócio brasileiro. Bom, Rogério, é interessante porque eu não sou filho de agricultor, meu pai era viajante, ele trabalhava no negócio de medicamentos. Meu avô era agricultor, eu frequentava a propriedade rural dele, mas não posso dizer que foi bem por isso que eu acabei fazendo agronomia. Na realidade, quando chegou na época de tomar decisão, eu estava indeciso, muito indeciso, né? O pessoal viu uma pressão, porque tinha um tio que era médico, vai fazer medicina, né? Mas não era o que eu queria. Aí eu quero alguma coisa na área de engenharia, pensava em engenharia e tal, aí eu fui ver o que era agronomia, o que era engenharia civil. No fim, acabei fazendo vestibular tanto para as duas e fui aprovado nas duas, mas na hora de decidir, acabei decidindo pela agronomia, talvez influenciado por algumas colegas que eu conhecia na agronomia já, acabei indo lá e, cara, me dei bem com o curso, achei que entrei no curso certo. Talvez se eu tivesse feito outro também não teria problema, mas acabei entrando na agronomia e gostei, cara, e acabei enveredando aí. Aí formei e foi direto. Aquela época era uma época muito favorável à empregabilidade, né? Agora também não dá para dizer, mas naquela época era um pouco diferente. O pessoal ia buscar gente na faculdade. Me lembro, eram várias empresas, a Caresc, a Matéria. Então, mal formei, já estava colocado. Aliás, antes de a gente estar formado, muitos colegas já estavam colocados. E aí acabei indo para essa empresa, né, que hoje é a antiga Cibagai, que hoje virou Singenta, né, no final. E entrei lá na área de pesquisa e desenvolvimento, né, montando experimento a campo, avaliando. Aí trabalhava com tudo lá. E foi lá a primeira vez que eu tive contato com o tratamento de semente. Embora ainda de uma maneira tímida lá, eu morava em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, foi onde eu comecei. E lá foi a primeira vez que eu tive um contato com tratamento de sementes em cevada, cara. Eu ia perguntar que cultura, cevada. Foi um produto que veio lá para estar em desenvolvimento e acabou não sendo no final lançado. E teve um outro que era hoje vendido, né, aqui no Brasil, até o Apron, RFC, mas era outra formulação. Foi os primeiros produtos que eu tive contato. Mas não posso dizer que foi naquele momento que
que que o inseto me picou para ficar apaixonado pelo tratamento de sementes, não foi bem depois. E João, naquela época, quando se falava em tratamento de sementes, se pensava principalmente em inseticida, fungicida, né? E como que era a forma de aplicação desses produtos na semente? Porque cevada, né? Tem outras culturas aí, a gente sabe que na parte de hortaliças isso já era mais efetivo, né? Só existia um tratamento, vou chamar assim, industrial, entre aspas, não muito profissional, que era na cultura do milho, né? Porque o milho usava fungicida em 100% da semente que era produzida pelas grandes empresas, né? Então existiam máquinas bem rudimentares, mas eram industriais, não dá para dizer que não eram, entende? Agora, no campo mesmo era muito, muito rudimentar, tinha de tudo, tinha um tambor rotativo, né? A pessoa pegava um tambor de 100 litros, 200 litros e adaptava uma manivela para girar. Era uma mão de obra, porque abria a tampa, descarregar, levava um tempo tremendo, era horrível. E é pesado, né? Porque muita semente. Depois tinha a betoneira, essa betoneira é um uso bastante antigo. E também começaram a surgir algumas máquinas de tratamento de semente bem rudimentares, né? Que ainda hoje existe um modelo parecido, que é aquelas máquinas que a cauda é coletada por copos, né? Eles têm uma roda cheia de copinhos, né? Então, basicamente, eles... e ainda tinha, bem depois disso, quando eu já estava trabalhando em tratamento de semente lá nos anos 90, ainda tinha muita gente que usava equipamentos improvisados, caixas no chão, colocava a caixa com a lona, colocava semente, jogava o produto meio espalhado assim e misturava na pá. Sem EPI, sem nada, cara. Principalmente fungicida, né? Porque os inseticidas primeiros eram bem tóxicos, furadã, semevinha eram bem tóxicos. Então o fungicida era o que predominava. Mas assim, era o que se tinha na época e funcionava, né? E isso serviu de evolução. Essa semana nós fizemos um mini tamborzinho. Até o Ademar, lá do Sidcare, que nos ajudou mandando as fotos. E eu coloquei os meninos aqui do laboratório para montar e fazer. E ficou muito legal, porque a gente tem que mostrar como era isso. E conversando com um colega pesquisador, ele me mandou uma foto de uma fazenda, de um tambor de plástico agora, de 200 litros, exatamente igual... ainda em funcionamento, né? Então, ainda existe, né? Um tratamento rudimentar, mesmo com as tecnologias que nós possuímos aí para poder aplicar um produto de forma mais adequada, porque é tecnologia. E o Sidcare, como que começou essa história, né? Do cuidado com a semente, de montar uma estrutura voltada para cuidado com a semente, uma unidade específica para isso aqui no Brasil? Na verdade, vou contar um pouquinho até como é que começou a história do tratamento dentro da Syngenta, aqui no Brasil, pelo menos, né? Eu, quando vim para São Paulo, foi nos anos 90, eu vim para uma área comercial, naquela época eu tinha bastante para a área comercial, e um ano depois de eu estar aqui, um colega que trabalhava com tratamento de sementes, ele decidiu sair e aí me chamaram para assumir a vaga. Foi aí que o mosquito me picou, porque... eu tinha que trabalhar com uma área nova, com produtos novos, né? E eu não tinha muita experiência naquela área. Aí me deram treinamento, me levaram, fui para Basileia, recebi um treinamento, lá fiquei uns 20 e poucos dias envolvido. Lá tinha um centro ainda muito rudimentar, que não era chamado Sidcare, e aí ainda era Ciba-Geigy. Aí eu era gerente de tratamento de sementes, eu tinha que aprender aquele negócio. Foi assim, né, que começou. E foi interessante, porque naquela época ainda era muito rudimentar. A gente lançou os produtos aqui no Brasil e a grande dificuldade é a aplicação sempre. Aplicação e conhecimento, a gente não tinha. O desenvolvimento era muito rudimentar, né? Por exemplo, nós fomos lançar um produto do inseticida, que era um espetáculo, a segurança dele em relação... Era um carbamato, que nem o furadã e que nem o semevim, mas mais seguro que eles. Aí nós lançamos o produto e começou a dar problema de plantabilidade. Aí você vê que, como a gente não tinha muita estrutura, você não testava certas coisas direito, né? Eu tinha que resolver o problema de plantabilidade. Talco grafitado, né? E foi a solução. Isso foi quando, João? Que período? Isso foi quando? Na década de 90? 90 a 98, mais ou menos. Aí começaram a entrar os fungicidas, né? Tem um produto da Syngenta até hoje vendido no trigo Spectrum, foi lançado. O próprio Maxim, numa versão anterior ao XL, e em 2000 foi registrado o Maxim XL, e aí a coisa começou a crescer. Mas o grande pulo, na verdade, eu acho que o que deu
vamos dizer assim, uma mudança na indústria e valorizou o negócio foi quando foram descobertos inseticidas neonicotinoides. Tá? Eu acho que o primeiro foi a Bayer, lá com o imidacloprid, lá também nos anos 90, em seguida a Syngenta desenvolveu o Thiamedoxan, tinha o clotianidin também, e aí o que acontece? O valor do tratamento de sementes passou a ter significância, porque o tratamento de sementes com fungicida era muito barato, esses produtos tinham Captan, Vitavax, eram muito baratos. Aí quando entrou o Maxim, já melhor, vamos dizer, ele já chegou com mais valor, depois chegou o inseticida. Aí as empresas viram que tinha um potencial grande o negócio, não só para controlar praga, mas também em termos de valor no mercado, né? Sim. E aí é aquela história, como havia uma demanda por tecnologia, a gente tinha que treinar tinha que ter desenvolvimento melhor dos produtos para evitar esses problemas. Por exemplo, que eu citei, tive um problema de plantabilidade lá por inexperiência, né? A gente não poderia correr o risco, né? Porque o tratamento de sementes é um negócio de alto valor, mas é de alto risco de prejuízo para quem vende também. Se o cara fizer uma coisa errada, o prejuízo é brutal. Primeiro você vai perder a semente, vai perder o produto, vai perder todo o teu trabalho para tratar e ainda tem que pagar para destruir. Quer dizer, olha o prejuízo que dá. E muitas vezes ele tem que indenizar o produtor ainda, né? Se a coisa deu errada lá, né? Eu falo que o tratamento de sementes ele pode ser um segredo para o sucesso ou uma armadilha para a qualidade, dependendo de como for utilizado, né? E até, Rogério, foi interessante que passamos algumas experiências de semente, teve seus percalços, né? Porque isso antes ainda de ter Seedcare, nós uma vez vendíamos um produto num terceiro, que era o Tiran, mais o Tecto, e tinha um produto também acho que era da antiga Rod, e houve um problema na fábrica lá. Contaminaram o produto e foi um horror, cara. Na época, foi uma destruição total de imagem do produto e indenização ao agricultor por causa de problemas de contaminação. Então, acho que depois, com isso, as empresas aprenderam que tem que investir muito nisso aí para não ter, para minimizar riscos, né? Minimizar risco e problemas. Por isso que aí demandou esses centros tecnológicos, né? Sim. Sim. Tá? E é interessante porque a Syngenta, acho que foi uma das empresas que primeiro viu, né, essa questão da necessidade de investir no centro, sabe? E como ela precisava ter apoio para o produto que ela está lançando, o neonicotinoide, ela toma essa decisão. Aí foi em 2010, a produção no mercado, mas, na verdade, o projeto, né, uma coisa nova, né, como criado uma área específica para tratamento de sementes, que aí ficou chamado de Seedcare, eles decidiram melhorar o centro lá em Basileia, fizeram um investimento, e aí disseram, nós precisamos fazer isso no mundo inteiro. Aí criaram nos Estados Unidos, e aí vieram para o Brasil com um projeto. E eu, na época, era responsável pela área técnica de tratamento de sementes, tá, da Syngenta. Aí me incumbiram de liderar o projeto de construir o centro, né? E foi interessante porque aquilo quando veio, você vai ter um recurso para fazer o centro, era um valor, vamos dizer, como fosse 1,5 milhão na época, hoje não faríamos, na época, né, era 1,5 milhão. Aí tinha uma equipe envolvida, né, um grupo de colegas, a gente definiu, olha, nós queremos chegar aqui, esses são os nossos objetivos, e aí tem que fazer um projeto. Quem foi fazer o projeto? Eu e a minha esposa, que é arquiteta, acabou envolvida e eu passei as necessidades para ela e ela acabou fazendo o projeto do que hoje é o Seedcare Institute lá em Olambra, né? Foi um trabalho bem árduo, um desafio grande para nós dois, e é interessante que coisas que a gente fez, que hoje, né, impensável, é que além de ter que fazer o projeto, nós também controlamos a obra. Ah, é? Toda a obra, inclusive era eu que assinava os pagamentos das etapas da obra. Eu ia com ela lá, ela me auxiliava na medição. Está certo, está bem feito, não está bem feito, tem que refazer. Então, até o fim, ela me apoiou e foi legal. Nós dois trabalhamos bem em uníssono. Claro que a gente teve apoio de outros colegas da empresa, mas a gente conseguiu construir o centro lá. E aí a gente já tinha uma demanda que os colegas de Basileia nos davam, olha, esses testes aqui vocês precisam fazer, mas a gente também desafiou, né? Porque quando começou o Seedcare, a gente tinha carência de máquinas, nós não tínhamos máquinas industriais. As que a gente tinha eram máquinas antigas, né? São máquinas que não usavam o sistema de pulverização, elas tinham medidores mecânicos, não tinham muita acuracidade, né? Aí eu me lembro que tinha um colega lá da Basileia e disse assim, vocês precisam começar a trabalhar com máquina de batelada. E na época a máquina de batelada só tinha fora do país, né?
E o Brasil não era aberto como é hoje. Então nós tivemos que pensar assim, pô, mas uma máquina de batelada, sei lá, o que custasse lá na Europa 100 mil euros, custava uns 500 mil reais, vamos supor 600 mil reais, que vai custar 1.200.000. E para importar um parto. Aí a gente pensou, vamos desafiar a Momesco. A Momesco já era um fornecedor de máquina da Syngenta, né? Aí, junto com o Júnior lá, acabamos... No primeiro momento, nem foi a batelada, fizemos a máquina de fluxo contínuo, porque a gente entendia que, naquele momento, a batelada ainda não era necessária, eram poucos produtos. Então, acabamos desenvolvendo a máquina de fluxo contínuo, com um sistema de atomização. A gente se inspirou no microNero do avião para fazer esse equipamento, né? E fizemos as primeiras máquinas, passamos um pouco de trabalho até acertar, mas, enfim... Tá aí. Aí depois, na sequência, vieram as máquinas de batelada também. Então, foi um caminho longo. A gente lutou junto com o pessoal da Momesco, né? Mas a UES foi bem aberta e foi... Assim como a Syngenta foi crescendo, a Momesco foi crescendo junto também. Que história legal, né? Não sabia dessa história da construção do centro, desse desafio inicial, do desafio também de trazer uma tecnologia de aplicação para o Brasil com os recursos que a gente tinha aqui. O importante, eu digo, no país, numa empresa, numa instituição, numa escola, mais do que o recurso financeiro, que é importante, e o que oferece de infraestrutura são as pessoas com vontade e capacidade para poder fazer as coisas, né? Então, um homem que eu digo, né? O homem, a mulher, o ser humano, que tem as suas pretensões e as suas vontades, ninguém segura. Então, tá aí. A gente tem aqui, né? Nesse simples podcast, batendo um papo, mas conhecendo um pouco da história do que virou o tratamento de sementes no Brasil, a sua necessidade, e hoje o Brasil detém as maiores tecnologias, né, João, para o tratamento de sementes. É verdade. Eu digo hoje que o Brasil não deve nada para ninguém em termos tecnológicos, até eu diria que em alguns casos nós somos superiores até. Se você pegar em termos de quantidade de centros de tratamento de semente realmente profissionais que a gente tem, nós temos bem mais do que a maioria dos países tem, e com uma qualidade altíssima, né? Poucos países têm tanta tecnologia que nem nós temos. E é interessante, Rogério, porque a Momesco e a Syngenta estão bem ligadas desde o início, porque antes de eu chegar no tratamento de sementes, tem um colega meu, que hoje ele já está aposentado, que é o Francisco Haramoto, e o Francisco Haramoto, ele era o responsável técnico. E aí, na época que trouxeram o primeiro produto de tratamento de sementes, antes desse que eu te falei, todos, era um produto para arroz, era um fungicida. E o produto, apesar de não ser muito tóxico, era muito irritante da mucosa. Era pó, então você mexia ali, dava uma espirradeira, e o pessoal dizia, mas como é que nós vamos vender esse produto desse jeito aí? Aí busca lá, o nosso colega da Basileia lá, tinha uma máquina Amazônia, né? Você já deve ter visto lá no Momesco, uma verdinha que tem lá, e ele disse assim, olha, essa máquina aí, se a gente fizer um buraco em cima, ela fechadinha, se a gente vira a embalagem ali dentro, não vai se expor. E realmente foi a solução que acharam. Mas e aí, quem é que vai produzir essa máquina? E por acaso, o Francisco Haramoto é de Birigui, é natural de Birigui, ele é formado em Exalc, mas é natural de Birigui, e ele conhecia o pai do Júnior e o Júnior. E aí ele olhou lá, foi lá na Alemanha o equipamento e disse, a gente faz isso no Brasil. Não faz. Consegue a planta aí do equipamento, né? E levaram e foi aí que começou a história da Momesco. Foi em torno de no ano 88, mais ou menos, com essa máquina aí. Foi a primeira máquina em conjunto com a Syngenta, que na época era Ciba ainda. Pouco tempo para tanto desenvolvimento, né? E hoje a gente fala de máquinas aí com controle e assistência remota, com uma precisão gigantesca de aplicação. E se você faz manutenção remota nos sistemas, né, também, se você tem acesso por internet no local, você consegue ajustar, regular o equipamento quando necessário, ou verificar se tem alguma falha, né? Ou até mesmo parar a operação se perceber que está tendo algum processo, alguma falha grave ali na dose ou na segurança, né? Sim. Que joia. É interessante porque tudo isso que foi colocado, né? Os controle eletrônico, por exemplo, de fluxo de pesagem, as máquinas de fluxo contínuo, por exemplo, era um problema. Você regulava e não sabia se tivesse uma variação, não. Hoje, com a balança que tem, ela informa o computador, se variar de 5 toneladas a hora para 7, ela vai corrigir a dose. Automaticamente vai corrigir. Se sair muito fora do padrão, ela vai parar, né?
entende? Então é interessante. São as balanças de fluxo contínuo, né? Isso, e tem aí no caso da batelada é mais fácil porque é por lote, né? Mas ela tem que bloquear quando chega o peso, ela vai automaticamente fechar a entrada de semente. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. João, aproveitando que você está falando do desenvolvimento dessas máquinas, uma história muito interessante, eu gosto de me transportar no tempo para ver como isso estava acontecendo, né? Na imaginação, mas é interessante ouvir esse desenvolvimento. A máquina de fluxo contínuo é um equipamento que, bem regulado, ele te dá uma velocidade de trabalho muito boa e com um recobrimento, uma aplicação muito boa também. Mas a batelada hoje, do jeito que ela foi trabalhada e se desenvolveu, ela consegue trabalhar num volume e numa eficiência de produção tão grande quanto o fluxo contínuo e com uma qualidade superior, né? Eu acho assim, eu acho que o principal aí, a diferença, na realidade, é que a batelada te dá liberdade para jogar mais produtos, entendeu? Por exemplo, quando você está numa fluxo contínuo, você não tem muita flexibilidade de botar vários produtos. Ou você faz uma cauda conjunta, tá entendendo? E porque não tem muitos pontos de injeção, e é diferente de batelada. E a batelada tem a vantagem que você pode ter mais de um bico de injeção, você pode trabalhar a partir de vários tanques, maior número de tanques e com maior número de produtos do que uma fluxo contínuo normalmente, né? Então, acho que isso também faz a diferença para a batelada ser mais demandada hoje. A complexidade aumentou e a batelada ela trabalha melhor com a complexidade de ofertas, né, que tem. Antigamente você tratava 2, 3 produtos. Hoje eu vi casos aí de 8 produtos. No algodão passa de 10, né? Pelo que eu conversei com o Rômulo. Mas a precisão das balanças que proporcionou também uma boa eficiência, né? Além do processo de aplicação. Sim. Então essa foi uma grande evolução. A primeira evolução foi no momento que você conseguiu encontrar a dose de uma maneira mais simples, assim, simplificada para quem opera a máquina, né? Agora, depois, o controle do fluxo de semente também foi fundamental. E esse é um problema sério que acontece no on-farm, né, Rogério? Exato. O cara pega uma máquina de fluxo contínuo no on-farm, vamos supor que é a mais usada, né? Embora tenha betoneira, tenha outras máquinas, mas a fluxo contínuo é mais usada. Então, nós temos vários problemas lá no on-farm. Primeiro, a máquina de canequinha, com o tempo do tratamento, ela vai enchendo a canequinha e vai ressecando. E o cara não quer, nem quer mexer na regulagem, porque está suja de produto, ele não quer mexer na regulagem. Aí ele fez uma regulagem para aplicar com um tamanho de semente, mudou o tamanho da semente, o peso de semente, se mudou lá, por exemplo, de 150 para 200, vai dar uma diferença da dose brutal, e o cara vai continuar aplicando com a mesma dose. Então, quer dizer, vai dar erro mesmo, é complicado regular esse tipo de equipamento, né? E se o produto vai secando dentro da canequinha, o volume da caneca diminui, e aí você não está aplicando a quantidade certa, né? Então, tem toda uma série de inconvenientes no on-farm esse tipo de equipamento, né? Não dá para dizer que ele não tem valor, não, porque afinal de contas eu acho que ele democratizou um pouco o tratamento de sementes, ele ajudou a crescer o tratamento de sementes, mas eu acredito que hoje, se não for bem supervisionado uma aplicação dessa aí, o risco de dar problema é alto. É grande. João, em relação à quantidade de produtos, eu lembro que uma vez o Júnior me disse que o desenvolvimento dos equipamentos e dos softwares no Brasil
proporcionou uma aplicação com maior eficiência de um maior número de tecnologias na semente. E quando a gente fala dos Estados Unidos ou da Europa, eles já não trabalham com um número grande de produtos assim, então as máquinas acabam sendo um pouco mais rústicas, né? E outra coisa também, tem os problemas legais também, eu acho, sabe, assim... Por exemplo, a Europa agora eu não me lembro, mas nos Estados Unidos eu me lembro que tinha empresas especializadas em preparar calda. Então, isso não só para tratamento de sementes, para pulverização também. Então, se você vai fazer lá uma aplicação que tem 5, 6 produtos, você encomenda para essa empresa, eles têm um tanque móvel lá, sei lá, de 500 litros, e eles preparam na proporção que você quer e já vem pronto, você coloca e aplica. Aqui no Brasil a gente não pode fazer isso, né? Quer dizer, não tem essa flexibilidade, e lá os caras têm. Então isso também demanda menos exigência, vamos dizer, fica mais fácil fazer regulagem também, muitas vezes, também lá para ele. Mas muito, muito ainda, se a gente compara com a nossa tecnologia aqui, é muito comum ver lá, eu visitei alguns distribuidores lá que fazem tratamento, e aí por isso até que tem muita semente salva nos Estados Unidos, o agricultor produz a semente, ele salva, aí ele vai no distribuidor e o distribuidor negocia o produto, ele leva a semente dele no Probox ou no Big Bag lá, trata no distribuidor e volta para a fazenda. E aí o que acontece? O que acontece é que você vai ver os equipamentos, muitas vezes são bons equipamentos, mas montados de uma forma, eu diria, perto da nossa, inadequada. Por exemplo, o cara tem que colocar uma máquina de tratamento de semente no chão, aí ele tem que ter um elevador para abastecer a moega, ele trata, tem que ter outro elevador para abastecer. É o bag. É o bag, né? Então você vê que é coisa que ele não é fixa, não é um negócio. E até o equipamento que controla é mais no sistema de CLP, ele não usa muitas vezes computador, não que não tenha, tem centros bons lá também, mas grande parte do tratamento feito na distribuição, que é muito forte lá, é feito dessa forma. E quando a gente ouve, às vezes, né, alguns colegas falando que dependendo da correria, o produtor nem trata a semente, planta verdade. Ela sem tratar, né? Mas, João, essa questão, né, de carregar e descarregar a semente, fugindo um pouquinho aqui da parte do tratamento, nós vemos isso muito na indústria de sementes. É muito comum que os projetos de UBS, principalmente, são projetos horizontais, onde você tem que fazer sucessivos carregamentos. E a gente sabe que os projetos verticais, com a sequência de etapas por gravidade, ele é muito mais seguro para a qualidade da semente em função de dano mecânico. E a operação de tratamento é uma operação quando a semente já está numa fase mais crítica, mais sensível, passou por 6, 8 meses de armazenamento. Então, a gente tem que pensar bastante no tipo de elevador que tem que ser utilizado para poder carregar essa semente para ser tratada e também nas metodologias de controle de qualidade pós-tratamento para verificar se realmente a dose está certa e se a semente não foi danificada, né? E ainda mais no caso da soja, que é bem crítico isso aí, porque, na verdade, a soja é uma semente que às vezes dá surpresa para a gente, né? Você tem uma semente que aparentemente está numa condição razoável, boa, e o sementeiro, aquilo vale dinheiro para ele, e ele, tá boa, vamos lá e tal, você vai ver ali 40, 50 dias depois tem problema de germinação ao vigor, né? Então, realmente, esse tipo de qualidade, às vezes, é mais sensível na movimentação, né? Então, é pior ainda, porque quando vem com algum dano mecânico também já da própria lavoura, né, que às vezes é inevitável por alguma razão, ou teve um problema de umidade na colheita, né? Vamos dizer, demorou a colheita, então pegou umidade, secou, incha, né? Incha, contrai, né? Quer dizer, tudo isso aí vai somando com o dano mecânico depois na manipulação, né? E soja é bem sensível. Né? É muito sensível, porque os cotilédones são vivos, né? Faz parte da estrutura que está ligada ao embrião, então ela sente bastante. E quando a gente fala de dose e efeitos fitotóxicos dos produtos, eu acredito que nenhuma empresa vai lançar um produto que danifique a semente. Eu tenho certeza que os estudos feitos tanto para a segurança dos operadores e aplicadores quanto da semente são exaustivos. Mas pode ocorrer.
quais são os principais fatores que levam a um erro de aplicação e lá no campo aquilo que era para proteger a semente pode acabar causando um problema de plantabilidade, redução de stand, um efeito fitotóxico mais grave, João? Eu acho assim, falando em plantabilidade, já vamos começar que aí o risco é grande se a pessoa não fizer o processo de regulagem de uma maneira correta, né? Sem entrar assim no mérito, mas o que acontece? Normalmente, agora já é mais comum, os agricultores estão mais atentos, mas a regulagem geralmente era feita com a semente sem tratamento. E aí, eu vou dizer, não só alguns experimentos que a gente via no passado, hoje menos problema, você via o cara tratava a semente e comparava com o produto e o produto dava menor germinação em campo. E aí o cara dizia, não, deu fitotoxicidade. Às vezes não é fitotoxicidade, é que aumentou o atrito e começa a dar falha de plantabilidade. E isso aparentemente é fitotoxicidade, mas não é, né? Então isso é importante. A regulagem do equipamento com a semente tratada é fundamental. Aquela é que vai ser o mundo real, né, para plantar. E aí sempre tem que usar alguma coisa de grafite, né, no momento do plantio. Independente se vai se usar grafite já pré-tratado na indústria ou não, normalmente se usa um pouco de grafite, né? Pequena quantidade de grafite para, principalmente mecanismos de plantabilidade com sistema de disco mecânico, né? Esses aí é mais ainda crítico do que os equipamentos com fluxo de ar, né? Os pneumáticos, né? Então, realmente esse seria um problema. Agora, com relação a produtos, sim, tá? Tem alguns produtos que são mais agressivos, tá? Como é que eu digo assim? Tem produtos assim que eles podem ser tratados, só que não pode ficar armazenado por tempo prolongado, né? Então, você trata semente, tem lá um prazo de 10, 15 dias para semear, ok, tudo bem, mas se você ficar 45, 60 dias, você vai ver de maneira significativa efeito negativo na qualidade. Até mesmo se você comparar produtos, vamos dizer, tratar semente com diferentes produtos, você vai ver que alguns atrasam um pouco a germinação e outros não. É muito pelo contrário. A gente faz muito teste com sementes não tratada versus tratada. Você pega um pacote onde tem fungicida, a maior parte dos casos a não tratada às vezes não está tão boa. Por causa que pode ter algum fungo, né? Acaba dando pior do que a tratada, né? E geralmente tá. Mas a gente tem que ter uma segurança e testar os produtos antes de ir para frente com ele. E aí eu vou te dizer, não só com os pesticidas, vamos chamar assim, os defensivos, também com os polímeros, viu? Porque há diferença de seletividade entre polímeros também. Isso é um negócio que o pessoal não liga muito. Se você vai armazenar a semente tratada com polímero, tem que ter teste de seletividade para ver se não vai comprometer a qualidade. Não é que vai matar a semente, mas pode aumentar o número de semente morta, o número de semente anormal, e aí reduz a percentual de germinação. Existe o risco, sim, mas para isso as empresas tomam todos os cuidados para não correr esse risco. Vamos fazer. Vou fazer um pacote com produto A, B, C, D e E. O certo tem que fazer o teste de seletividade e o shelf life, que é o tempo de prateleira, né? Isso é que dá segurança. Então, por isso que a empresa, quando lança, ela vai dar essa informação. Olha, esse tratamento tem segurança, pode armazenar período X. É importantíssimo isso aí, viu? Eu acho que é crítico no tratamento de sementes isso aí. E aí depois tem a condição de armazenamento, né? Porque aqui eu não estou entrando nesse detalhe, né? Que hoje em dia, por exemplo, no Centro-Oeste, melhorou muito a qualidade do armazenamento. Antigamente era crítico por causa da temperatura alta, né? Os centros de distribuição também trouxeram uma eficiência grande para fazer esse tratamento próximo ao produtor. E aí eu vou acrescentar também, João, a questão de uma tecnologia que veio para ficar, que são os biológicos. Como os produtos biológicos têm um potencial água alto, se errar na dose, a semente acaba ganhando água, às vezes entra até numa fase 2 do processo de embebição, e isso pode reduzir também, né? Comprometer o vigor, principalmente, das sementes. Então, mas justamente por isso que você tem que fazer, quando você vai fazer um tratamento mais complexo, você tem que gerar informação, né? E o pessoal tinha um tabu antes que falava que 600 ml por 100 quilos era o limite. Isso não é verdade, nunca foi verdade. Aqui, às vezes até os colegas que falavam isso, eles tinham medo que o agricultor errasse. Mas só que quando você começa a usar muito produto, é impossível respeitar esse limite. E aí a gente tem que ver como fazer para gerenciar isso. Quando entrar os biológicos, geralmente gerou um problema para secagem da semente. E é como você disse, se ficar com água na superfície disponível muito tempo, pode gerar uma série de problemas.
não só da germinação em vigor, porque vai causar um dano, né? Mas também até porque vai grudar uma semente na outra, né? Vai ter uma série de complicômetros aí. Então, o certo é o seguinte, né? Vai ter que ver, ó, não, faz um teste, e até um teste simples, no saquinho dá para fazer. No saquinho plástico, se o cara não tem um tratador, ele faz no saco plástico para fazer um pré-teste. E aí tem que lançar a mão de usar talco secante, pó-secante, né, gerenciar tudo isso aí para poder... E aí, depois que ele fez tudo isso, faz o teste de germinação em vigor para ver a questão da seletividade, né? Porque eu digo assim, ó, o pessoal me pergunta, mas eu posso tratar com 1,2 litro? Depende. Se você conseguir gerenciar a secagem da pós-tratamento com um pó-secante, com a tecnologia, e você, depois disso, ainda fez o teste de germinação em vigor para ver se está tranquilo, e é tão simples fazer um teste de germinação em vigor, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? Deveria ser uma coisa de rotina para todo mundo. Sim. Então, eu acho que isso que viabiliza, mas que realmente os biológicos vieram, entre aspas, complicar um pouco a tecnologia de aplicação, vieram. Ou até o número de produtos também, né, Rogério? Ou às vezes até ajudar, porque dependendo da complexidade da receita, e aí eu vou lhe fazer a pergunta sobre essa tendência de concentração dos produtos, dependendo da receita, um pouquinho de biológico ajuda a fluidificar mais a receita que está sendo aplicada e melhora a distribuição. Porque hoje há uma tendência, né, João, de se reduzir a dose de aplicação aumentando a concentração dos produtos. Sim. Porque aí facilita a aplicação, né? Facilita, viabiliza mais a aplicação, você reduz o volume, abre espaço para outros produtos poderem ser incluídos também, né? Realmente, isso é um benefício interessante, né? E essa questão de aumentar o volume, melhorar a cobertura e a distribuição, só tem duas maneiras de fazer. Uma é melhorar o sistema de pulverização ou aumentar o volume de calda. Sim. Até um limite, óbvio, porque depois, se você aumentar muito, começa a lavar. Então, tem casos aí que a gente já viu de tratamento de sementes em máquina de fluxo contínuo, aquelas que têm a rosca inclinada, e começar a vazar na rosca para produto. Então, ali não dá tempo de secar e acaba tendo problema de vazar. Então, quer dizer, começa a perder produto, né? Aí é aquela história, tem que usar o talco secante. E dependendo do volume, às vezes é mesmo assim um desafio. E quando a gente fala dos biológicos, é uma tecnologia que evoluiu muito, mas nós enfrentamos na safra passada um problema de adesão de tegumento. Então a semente começava o processo de germinação e não conseguia desprender o tegumento, e isso limitava a formação de uma plântula normal. Então nós identificamos em alguns casos erro na dose de aplicação do biológico e do protetivo. Então são tecnologias que estão aí, mas elas têm que respeitar os processos de equipamentos adequados e receita adequada também. E na operação de tratamento, João, aí você pode falar isso melhor do que eu, quando a gente fala de uma série de produtos, nós estamos falando de protetivos para a semente, nós estamos falando de alguns estimuladores de crescimento e desenvolvimento, nós estamos falando de micronutrientes, polímeros, que essa é uma tecnologia que eu gosto demais, porque veio ajudar, e os biológicos. Então, na receita, para o operador cometer um erro ou uma falha, não é muito difícil, né? Por isso que o equipamento de tratamento industrial, ele tem uma dupla aferição, além do homem fazer, a máquina ficar aferindo. E às vezes você erra em 1 ml por quilo, é muita coisa, né? Quando a gente fala em 100 quilos ou algumas toneladas, né? É verdade. Inclusive, essa para mim é um dos grandes benefícios do tratamento industrial, e principalmente para quem tem os equipamentos realmente muito bem posicionados em termos de opções para montar as receitas, né? Você pode montar uma pré-receita, né? Você tem lá os tanques onde você vai extrair o produto, você seleciona a sua receita e a máquina vai fazer o trabalho, né? Quer dizer, mas eu sempre digo assim, por mais que a máquina seja sofisticada, depende de alguém que vai programar ela. Correta, né? Então, tendo gente capacitada e tendo sistemas de controle de qualidade para não haver erros, né, vamos dizer assim, você pode ter várias receitas no equipamento desse que te facilita a vida, né? E, de qualquer maneira, por mais preciso seja o equipamento, tem também todo o procedimento de rotina para
aferir o equipamento para ver se ele está funcionando dentro vamos dizer, da maneira correta, né? Então, periodicamente, numa indústria, você tem que parar o equipamento, aferir, olha, a minha receita com a dose X está aplicando o remédio de dose, o cara vai lá mesmo, né? Não vê para quê? Aproveita e vai conferir se está aplicando a dose correta, né? Isso é uma rotina que tem que ser feita numa boa sementeira também, né? Mas que o tratamento de sementes, isso aí viabilizou muito e reduziu o risco de erro tremendamente. Porque você imagina, mesmo que o cara tenha uma certa, vou dizer, instrução, que num farm não é tão fácil ter, o cara tratar com 7 produtos a dose diferente para aplicar. Ele vai formar uma cauda só, mas se ele pode errar, né? Pode errar. E aí entra a importância da recapacitação. Não é simplesmente você formar um operador de tratamento de sementes industrial, mas a reciclagem ela é importante para nós, né, que estamos no dia a dia nisso. Cada ano que passa a gente tem que treinar. Os softwares sofrem atualizações, então vale a pena ressaltar aqui de que todos os times voltados ao contato com a semente, seja na operação de beneficiamento, tratamento, eles têm que ser treinados, porque isso faz com que a eficiência seja maior, né? E mesmo porque também existe também uma certa rotatividade do pessoal que trabalha na operação, né? Porque não é assim uma coisa absurda, mas é natural, né? Tem pessoas que saem, vão para outra função, ou aumenta o número de equipamentos, então sempre tem que ter gente em treinamento, capacitação, é contínuo, né? E não só na questão da aplicação, mas também na parte de manutenção. Você imagina um equipamento daqueles que você possa ter um problema numa bomba peristáltica, que o mangote estoura por alguma razão, ou não faz a devida manutenção, alguém tem que estar preparado para fazer essa manutenção, pelo menos a básica, né? Embora hoje a empresa, por exemplo, posso falar até pela momento, tem uma rapidez muito grande de atender a demanda, você imagina um equipamento ficar 2, 3 dias parado, o prejuízo que é para o sementeiro. Tem equipamentos aí que tratam em conjunto, né, 60 toneladas por hora, então algumas horas ou alguns dias parados podem gerar um desaboro muito grande. E a manutenção preventiva desses equipamentos se faz totalmente necessária, né? Interessante porque eu trabalhei na cultura do tabaco, lá no Sul, e esse era um negócio que era muito bem feito no tabaco. Na época da entre-safra, parava a indústria e literalmente desmanchava os equipamentos para não ter problema na época. E com a máquina de transformação não precisa ser diferente. Dá para fazer isso na época da entre-safra, né? Com certeza, né? E o pessoal, os bons tratadores fazem isso. Eles realmente revisam o equipamento e se identificar uma manutenção complexa, chamam os fabricantes para fazer isso aí, né? Eu só queria comentar, que eu falo na Syngenta, mas também tem outras empresas que também têm, vamos dizer assim, desenvolvimento, tem a Bayer, tem a Corteva, né, que também tem os centros dela, né? Sim. Então, todo mundo entendeu a necessidade de apoiar o segmento do tratamento de sementes na indústria, e não só na indústria, mas no farm também, mas principalmente na indústria. E é interessante que isso cada dia mais vem ganhando mais adeptos em todas as empresas aí, né? E é interessante esse movimento que está vendo, que no início eram só os sementeiros, hoje está vendo o pessoal da distribuição também. Importantíssimo. Né? Prestar o serviço de tratamento de semente ou comprar semente para tratar e vender é um crescente da adoção. Eu acho que um dos grandes gargalos ainda para não crescer o tratamento de semente na indústria lógico, tem o problema da qualidade da semente, tem sementes de qualidade boa para não ter risco de ter problema, mas tem também a capacidade de tratar. Tá? Como a gente gosta de tratar, e o ideal é tratar mais próximo do plantio, você tem que ter uma capacidade instalada. E a capacidade instalada ainda vamos dizer assim, não é a suficiente por um curto período de tempo. Então, tem que usar mais tempo para tratar o volume de semente. Então, quanto mais aumentar a capacidade instalada de tratamento de sementes, mais a adoção vai crescer com mais celeridade. E outra coisa também é que começa a ter mais pontos de tratamento, começam a ter mais opções de escolha do tratamento, porque no início era meio engessado. Hoje não, hoje as empresas são mais flexíveis, não oferecem só um pacote, elas oferecem vários pacotes para tentar, né, atender a necessidade do produtor, né? Mas com a dimensão do Brasil, isso tem que ser feito dessa forma. E eu posso dizer
que há pouco tempo, né? Eu tô aqui há 17, 18 anos no Mato Grosso, mas eu vi duas evoluções que me deixaram muito feliz por defender isso. Primeiro, foi a adoção dos centros de distribuição, né? Eu digo, a Agrosol foi a primeira empresa que nós sentamos para conversar. A história com o Eduardo tá gravada aqui já no Mundo Agro Podcast. Ele até brinca que ele acha que alguém contou para mim que ele queria aquilo, mas não, foi uma coincidência. E eles adotaram isso, né? Assumiram o compromisso de investir nessa tecnologia e hoje tem uma série de centros de distribuição. E eu sempre dizia que o centro de distribuição ele se completa com um centro de tratamento de sementes. Então as sementeiras trouxeram essa agregação de valor para o produtor e uma conveniência, eu acho isso muito importante dizer. E os canais de distribuição têm crescido também. Recentemente nós fizemos alguns treinamentos aqui em Sorriso, num canal de distribuição que tem um centro de tratamento de sementes montado. Eu nem conhecia, fiquei assim feliz de ver a tecnologia embutida ali, anexo a 2 câmaras de armazenamento, num centro de distribuição muito bom. Então isso é uma conveniência que o produtor tem numa etapa crítica, onde a semente ela merece um cuidado especial e o produtor ele acaba se preocupando apenas com abrir o bag e fazer a semeadura. É lógico, a gente tem que lembrar que uma semente pronta, ela tem que estar lubrificada, tratada, inoculada e pronta, né, seca, para poder ter essa fluidez, mas cada vez mais a gente tem essas opções ao agricultor e quem sabe no futuro a gente tenha volume suficiente de equipamentos para tratar essas áreas que precisam num curto intervalo de tempo, né? É verdade. E é interessante, você falou de inoculada, tem uma tecnologia que está crescendo bastante, a aplicação no sulco do inoculante também, sabe? É o biológico. É interessante que já na pesquisa da Spark Kinetec, é o Kinetec, não sei como pronuncia, o Farm Track deles, eles mostram que já 12% do valor do mercado considerado tratamento de sementes é no sulco. Já. Sim. Então, é bem significativo, né? E isso se dá por causa que, em alguns casos, justamente porque a gente compra semente tratada sem inoculação e acaba fazendo inoculação no sulco também, né? Então, temos hoje a opção dos longa-vida, mas também tem a opção de aplicar no sulco também, que aí aplica não só o Brad-Resolve, mas aplica o biológico junto também. Exato. Né? É uma tecnologia disponível ao produtor, né? É importante a gente ter essa versatilidade, né? Bem significativa já. Vamos aproveitar esse intervalo para falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o plantio. Assim você ganha tempo para aproveitar a ideal janela de plantio e fica tranquilo, porque essas sementes são tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado, que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria com a Syngenta para a certificação da qualidade. Essa é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industrial. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais resultados para quem a cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em maior produtividade. Para mais informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br. E João, assim, estamos chegando no final, é tão gostoso o bate-papo que a gente nem vê o tempo passar, né? O que a gente pode esperar para o futuro do tratamento de sementes? Nós já vimos muitas evoluções, como você muito bem nos relatou, mas existe alguma coisa que a gente pode pensar aí para o futuro que pode mudar os processos que a gente faz hoje, torná-los mais eficientes e trazer também mais conveniência para o produtor? Ou a gente chegou num ponto que não tem mais como evoluir?
Olha, eu acho que dá para evoluir, sim. Dá para evoluir, por exemplo, essa questão, por exemplo, da inoculação, que eu acho que é uma barreira hoje para o crescimento do TSI. É muito difícil manter o rizóbio vivo, né? A gente sabe, por exemplo, principalmente aí no Mato Grosso, ou não só no Mato Grosso, qualquer região de verão, onde as temperaturas são muito altas, já podem afetar a qualidade, né? Então, o ideal até seria, se você trata uma semente com bradyrhizóbio, seja ele longa-vida ou não, é você manter ele, pelo menos até o plantio, numa condição amena, né? Uhum. Sabe que a partir de 25 graus o rizóbio começa a morrer. Então, o centro de distribuição nesse aspecto é excelente, porque você pode manter numa temperatura adequada, né? Mas eu acho que isso tem que melhorar ainda, teve avanços, tem como melhorar. Eu sei que tem bastante gente trabalhando nisso, a pesquisa é grande, né? Embrapa, a iniciativa privada estão trabalhando forte nisso aí. Acho que essa é uma barreira. Eu acho que outra grande barreira ainda é a semente salva, semente pirata, tá? Porque quem lida com semente pirata não quer expor que está com semente pirata, não vai levar na distribuição para tratar, ele vai tratar no farm. Então é um problema sério, semente pirata, isso. E eu acho que também a questão ainda a semente soja, né, tem uma diferença da semente milho. Milho já tem alta adesão do tratamento industrial, porque a genética por si já mantém a qualidade da semente muito mais longa, né? A longevidade da semente é muito maior no milho. Então tem que achar uma maneira de... Eu acho que nós temos semente boa, mas temos que, se puder, melhorar ainda mais a qualidade da nossa semente. A qualidade de armazenamento, quando eu falo em quantidade de pontos de armazenamento, não é que não tenhamos, só tem vários lugares muito bons, mas tem ainda muito lugar que deixa a desejar. Então, acho que tudo isso vai sendo limites, né? Agora, dá para melhorar a qualidade da aplicação? Dá. Não é fácil, mas dá. O que acontece é que a gente tem que testar. Eu sei de tecnologias, eu não posso comentar ainda, né, mas existem tecnologias de pulverização junto com produtos específicos para pulverização que podem vir a melhorar no futuro a qualidade do tratamento. Eu acho que já é muito boa, tá? Na verdade, o tratamento hoje é muito bom. Se a máquina for bem regulada, o equipamento estiver em dia bem mantido, já é muito bom. Mas tem alguns desafios. Por exemplo, você pega uma semente tratada de milho, de trigo, né? Você vê que tem aquela depressão no trigo, né? Aquele vinco ali. Muitas vezes você não consegue cobrir. A semente de milho, a parte do embrião também, às vezes é difícil cobrir. Então, isso é um desafio. Isso só consegue ou aumentando o volume muito, né, para conseguir atingir. E aí ainda tem outra cultura que é mais desafiadora, que é o arroz. Uhum. O arroz, pela característica da casca, cara, se aquela primeira semente que recebe o tratamento, ela tende a ficar mais intensa a aderência do que nas outras, porque ela vai redistribuir depois. Porque o tratamento, na verdade, por mais pulverizado, por mais distribuído que seja no impacto inicial, ele depende muito da redistribuição também. Sim. Então, se você conseguir melhorar ou retardar essa incorporação, você consegue melhorar a qualidade da aplicação. Eu acho que ainda tem que melhorar. Não é fácil, mas tem que melhorar, viu? Ainda bem, né, João? Porque... Os desafios aí que eu te falei. Só não é tão crítico, né? Mas para milho, para trigo e para arroz, eu acho que a gente tem que... E o arroz, então, é um desafio tremendo, eu acho, sabe? O arroz não é fácil. Isso é bom, por um lado, porque a gente tem bastante trabalho pela frente, né? Então, se tem desafios aí, nós temos utilidade ainda ao setor, né, João? Mas eu acho assim, legal, porque eu acho que o mercado de tratamento industrial está crescendo. Eu acho que assim, na soja, diferente do milho, dificilmente ele vai atingir um percentual tão rapidamente que nem o milho tem, por tudo isso que a gente falou, né? É diferente, é um semente diferente, não pode armazenar tanto tempo, né? Se sobrar, não tem serventia para outra safra, né? O milho, o trigo mesmo, se você tratou uma semente e não vendeu, e ela está com boa condição de germinação e vigor bem armazenada, você pode vender na outra safra. Sim. Não tem problema nenhum. Agora, no caso da soja, não acontece isso, né? Então, isso é um desafio, né? Gerenciar o tratamento da soja. E se a semente for tratada e não puder mais ser semeada porque ela perdeu a sua capacidade de dar origem a uma unidade produtiva, ela tem que ser incinerada, né? Isso, tem que entrar
adequada, né? É um custo grande para isso, então por isso que todo o processo precisa de uma gestão muito grande, uma inteligência de dados por trás disso para assegurar. Planejamento de vendas, para vender realmente aquilo, para tratar só aquilo que realmente está vendido, né? O que tem certeza que vai vender, porque senão é complicado, né? Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. João, olha, prazer enorme poder conversar com você, conhecer um pouquinho, né? Tô tomando a liberdade de chamar de você. Eu fiz um briefing antes perguntando se deveria chamar de senhor. Eu digo, viu, João, que eu não tô trabalhando com gesso, não. A minha barba tá ficando branca mesmo, tá? Mas isso é a nossa experiência, né? Outro dia, alguns colegas de turma ouvindo um podcast, o rapaz que eu estava entrevistando me chamava de senhor e eles falaram: nossa, Rogério, o tempo tá passando, já estão te chamando de senhor, né? Mas é uma forma educada aqui de amizade chamar de você. Mas muito, muito bom poder ouvir, conhecer essas histórias da evolução do tratamento de sementes, da proteção desse nosso patrimônio. Gostei de conhecê-lo pessoalmente. Nós temos mais algumas ações aí em conjunto. Quero fazer um convite para que você venha a Sinop, conhecer a universidade, conhecer o nosso laboratório, o projeto que em parceria com a Momesso a gente está fazendo aqui, né, de um núcleo de sementes, para que a gente possa ter uma unidade de demonstração, de experimentação, para que as empresas venham com os clientes, os produtores, e a gente vá criando essa cultura do tratamento de sementes industrial como proteção ao nosso patrimônio, conveniência e segurança nesse processo. Mas muito obrigado, viu, João? Antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, das consultorias que você oferece hoje, e aí depois eu vou deixar o seu Instagram aqui na descrição para que a turma possa lhe acompanhar também, e o LinkedIn. Tá bom. Eu, na verdade, eu atuo junto com a Momesso, na parte do laboratório lá da Momesso de qualidade segurada, que a gente desenvolve todos aqueles trabalhos de testes, né? A gente faz uma série de testes a pedido não só para uso da própria Momesso, mas também para empresas que têm interesse em ter resultados, testar os seus produtos. Validamos produtos para algumas empresas, a gente gera dados para validação. E como consultor, assim, fora da Momesso, eu presto consultoria tanto na área técnica como na área de negócios, tá? Ajudo a construir plano de negócio, né? Ajudo a levantar mercado, como dizer, toda essa parte necessária. E, por outro lado, também atuo na parte de treinamento de pessoas, né? Eu tenho feito bastante instalação de laboratórios de qualidade segurada, fiz já alguns laboratórios, aí poder citar, por exemplo, o da Mili, quem eu ajudei a definir, vamos dizer assim, na Dynatec também, recentemente, ainda estou envolvido lá, estou ajudando eles a instalar um laboratório de tratamento de sementes, né? E basicamente é isso, palestras, né? Algum problema específico, treinamento também, toda essa parte aí, tudo ligado ao tratamento de sementes, né? É que, na realidade, eu tive uma boa experiência e uma boa formação, porque tem que reconhecer, por exemplo, que uma empresa que nem a Syngenta, e Deus tenha sido, sempre investiu muito na formação das pessoas, né? Aí eu tive oportunidade de tanto trabalhar na área comercial, de marketing, área técnica, né? Então, para mim, é uma experiência que eu carrego até hoje. Depois, na própria Nufarm, que hoje é Sumitomo também, eu presto consultoria também para Sumitomo, né? Eles me ensinaram muito, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ser humilde e entender, assim, que eu contribuí com essa empresa, mas eles contribuíram muito com a minha formação também. E tem que compartilhar isso e passar para frente, né? Divulgar, porque é uma experiência que ela acaba melhorando a cadeia produtiva e a semente, com certeza. Muito bom, João. Muito obrigado, viu, por esse bate-papo, essa 1 hora aqui que passou voando. Fica o convite para qualquer novidade, né? Eu sei que você sempre tem aí alguma coisa de inovação tecnológica em parceria com as empresas, quando há possibilidade de divulgação dessas novas tecnologias, pode me mandar uma mensagem, vem aqui e fala: Rogério, tem coisa nova vindo aí, vamos divulgar aqui no Mundo Agro Podcast. Os ouvintes gostam bastante disso. Gostei muito do bate-papo
papo. Muito obrigado, viu, João? Até a próxima. Eu agradeço, obrigado, e estou aqui também, a hora que você precisar, estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. E você que ficou com a gente até agora, seja pelo YouTube ou pelo seu feed RSS de podcast, saiba que na semana que vem a gente tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. João, um forte abraço e logo a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.